Fala, gente, que alegria poder estar aqui com você mais uma vez no nosso Todo Dia. E agora, todo dia, nós estamos juntos compartilhando a palavra, aprendendo um pouco mais. E você já sabe, já deixa o teu like aqui, já comenta, escreve aqui qual é a tua cidade. Eu quero conhecer você, quero poder orar por você também. E se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve agora, clica já no sininho para você poder ter acesso a todas as nossas mensagens e toda a nossa programação ao longo de toda a semana. Bom, a gente está falando sobre portas de acesso. Portas que o Senhor coloca diante de nós. E eu creio mesmo no meu espírito que nós estamos vivendo tempos de portas abertas. Em Apocalipse o Senhor fala sobre isso. Ele fala sobre a porta que Ele abre, ninguém vai fechar. E é tão interessante porque você já deve ter percebido isso. Quando você tenta abrir uma porta pela força do seu próprio braço, você vai precisar sustentar essa porta aberta. Quando você precisa fazer muita força para que uma porta se abra, você muitas vezes pode até conseguir abri-la, mas depois você vai ter um tempo de desgaste muito grande para mantê-la aberta. Agora, quando é o Senhor quem abre, as portas elas vão se abrindo naturalmente, você só vai dando passos, você só vai acessando. E eu creio que é sobre isso, eu creio que é isso que você vai viver ainda esse ano para a glória do nome de Jesus. Mas eu quero falar com você hoje sobre algumas portas que se fecham. E agora? Como que a gente pode viver uma realidade assim? Eu quero que você guarde isso. Portas que se fecham nem sempre é punição. Muitas vezes é livramento. Nem sempre é punição, mas muitas vezes é proteção. Guarda isso. Nem sempre portas fechadas é punição, mas também pode ser proteção. Porque portas fechadas também são milagres. Portas fechadas também são sinais de Deus nos alertando sobre algo. E eu quero ler com você, para que você tenha certeza do que eu estou dizendo, Atos capítulo 16, no verso 5, quando diz: assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Olha só, se você continuar lendo esse texto, você vai entender um pouco mais essa história. Mas eu quero resumir nesses dois versos. Quando Paulo ele está ali correndo e procurando de alguma forma levar a palavra de Deus por onde ele passasse. Se você conhece um pouquinho da história do apóstolo Paulo, ele foi com toda certeza um dos grandes missionários, grandes apóstolos, que saiu por toda a região pregando a palavra. Mas a Bíblia faz questão de dizer que quando ele chega nessa região, na região da Frígia e da Galáxia, ele é impedido. Por quem? Pelo Espírito Santo. Ele não é impedido pelos homens, ele não é impedido pelo clima, pela geografia, ele não é impedido pela economia, não, ele é impedido pelo próprio Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo fecha uma porta aonde Paulo estava tentando abrir. E é sobre isso que eu quero falar com você. Porque existem portas que estão fechadas diante de você e você está forçando para que ela se abra. E o Senhor está olhando para você e dizendo: ei, sou eu que estou impedindo elas de se abrir. E eu não estou impedindo para te punir, mas para te proteger. Portas fechadas também são milagres e a gente precisa entender, reconhecer e agradecer. Talvez no momento você não entenda. Talvez, eu já vivi várias vezes momentos assim. No momento da porta fechada a gente, mas por que Deus? Mas lá na frente a gente olha e diz: obrigado, Senhor, foi um grande livramento. Obrigado porque essa porta se fechou. Então, eu quero convidar você hoje a viver essa realidade. Eu estou falando sobre acesso, sobre chaves, sobre portas que se abrem, mas hoje eu quero te dar um alerta. Existem algumas portas que talvez o próprio Deus está fechando diante de você, te impedindo de acessá-la, e você está tentando fazer força demais para abrir. Talvez Ele pode até deixar você abri-la, mas depois você vai ter que se sacrificar demais para mantê-la aberta. Não faça isso. Obedeça a voz do Senhor, ouça a voz dEle e, em nome de Jesus, viva tudo que o Senhor tem preparado para você. Que Deus te abençoe. A gente se vê no próximo episódio, se Deus quiser.